Olá novamente, Padawans. Nas aulas passadas, vimos os conceitos e o funcionamento da estrutura HIP. Na aula de hoje, vamos abordar como implementar essa estrutura tão interessante. Como foi percebido, os métodos necessários a uma implementação de HIP são corrige descendo, retira a raiz, corrige subindo e insere. Se o HIP não suportar a inserção, corrige subindo e insere não são necessários, inclusive. Quando da construção a partir de vetor, alguns desenvolvedores utilizam um método auxiliar, denominado geralmente de HIPify, constrói HIP ou arruma. Percebam que esse método pode se tornar um dos construtores do HIP. Além dos métodos citados, como HIP são implementados tradicionalmente em arranjo, é necessário o uso de métodos auxiliares para encontrar o pai de um nó, bem como seu filho à esquerda e filho à direita. Observe no HIP ao lado que cada camada está em sequência no HIP. Isso possibilita criar uma relação matemática para obter a posição do nó pai e dos nós filhos a partir da posição do nó atual. Vejam, por exemplo, que os filhos do 38, na posição 1, estão nas posições 3 e 4. Os filhos do 35, na posição 4, estão nas posições 9 e 10. Ou seja, os filhos à esquerda estão sempre em uma posição que é o dobro da posição atual, mais 1. Os filhos à direita estão em uma posição que é o dobro da posição atual, mais 2. O pai é dado pela função inversa. Ou seja, subtrai-se 1 da posição atual e calcula-se a metade, usando a divisão inteira. Assim, o pai do nó 8 está na posição 3. Ou seja, considerando-se arranjos que começam na posição 0, para acessar o pai de um elemento i, aplicamos a seguinte equação. Pai de i recebe i menos 1 dividido por 2. Para acessar o filho à esquerda, temos esquerda de i, nó esquerdo de i, recebe 2i mais 1. E para o filho à direita, temos que direito de i recebe 2i mais 2. Algumas implementações de HIP começam a contagem na posição 1. Nesse caso, a equação para encontrar o pai passa a ser pai de i recebe i sobre 2. Para o filho à esquerda, temos esquerdo de i, que é igual a 2i. E o filho à direita, direito de i, recebe 2i mais 1. Note, jovem Padawan, que na segunda forma, o nó pai e o nó esquerdo são calculados com operação a menos. Quando começamos com a posição 1, a posição 0 fica inutilizada, então pode ser interessante utilizá-la para armazenar o tamanho do HIP. É importante aqui dizer, Padawans, que particularmente não temos motivos fortes para recomendar fazer o começo na posição 0 ou 1. Muitos de nós preferimos começar na posição 0 por conta da influência do C++ em começar vetores e outras estruturas também na posição 0. Vários livros-textos começam na posição 1, entretanto. Do ponto de vista prático, as diferenças são mínimas. Escolha a que te for mais fácil e adequada no momento. Os métodos que serão apresentados podem ser facilmente adaptados a qualquer uma dessas duas abordagens. A implementação de um HIP é feita tradicionalmente em arranjos, definidos a partir de uma capacidade. Adicionalmente, além dos dados do arranjo, é importante armazenar o tamanho utilizado. Assim, o primeiro algoritmo que veremos é o de criação do HIP. O procedimento para criar a estrutura, o construtor, é simples, pois é necessário ajustar a capacidade do HIP, inicializar o vetor que será utilizado para armazenar as informações e inicializar o tamanho do HIP com o valor 0. Caso utilize HIPs começando em 1, lembre-se que você precisará alocar um elemento a mais no vetor de dados, já que a posição 0, não será usada no HIP. No que diz respeito ao destrutor, você alocou um vetor dinamicamente, então basta liberar o vetor que foi alocado dinamicamente. O procedimento mais importante do HIP é o corrige descendo. Ele recebe como parâmetro a posição do elemento que está sendo avaliado. A partir desse ponto, a posição dos dois filhos são encontradas e a variável que controlará
a posição que tem o maior valor, será ajustada com a posição do pai. Com a finalidade de se encontrar o maior valor, é verificado, primeiramente, se o filho à esquerda é maior que o pai. Caso seja verdadeira, a variável que armazena a posição do maior é atualizada com a posição do filho. Posteriormente, é comparado com o valor do filho à direita, né, com o maior valor. Caso o filho à direita tenha valor maior, a posição é novamente alterada, né, a variável maior. Terminando esse processo de comparação do pai com filho à esquerda e filho à direita, é verificado se o valor da variável maior foi, né, alterada. Caso seja verdadeiro, pois um dos seus filhos é maior que o pai, esses valores trocam de posição e aplicamos novamente o procedimento corrige descendo na posição do filho maior. Apenas uma observação em relação ao pseudocódigo apresentado. A variável final indica a posição final do heap e depende do tamanho, o número de elementos no heap. Em heaps começando em 0, final é tamanho menos 1. Em heaps começando em 1, final tem o mesmo valor que tamanho. Agora, caro Padawan, vamos apresentar o procedimento auxiliar conhecido como heapify, ou constrói heap. Esse procedimento recebe como parâmetro um vetor, que possui os elementos, e o tamanho do heap, né, do vetor. Ele copia os dados do vetor e aplica o procedimento corrige descendo a partir da posição central até a primeira. Vale ressaltar que no algoritmo ao lado, a variável metade indica a posição do último nó não folha no heap. Assim, o cálculo dessa variável para heaps começando em 1 é metade vale final sobre 2. E para heaps começando em 0, o cálculo deve ser feito com metade, que é igual a final menos 1, dividido por 2. Meu jovem Padawan, eu sei que isso pode estar um pouco cansativo, mas você precisa treinar a força para superar os desafios. Vamos agora trabalhar nos processos de remoção de elementos da estrutura. O processo de remoção ele se inicia verificando se existem elementos na estrutura. O elemento a ser removido, que será sempre o primeiro, é copiado para uma variável auxiliar. Isso é feito para que possa ser trabalhado em diferentes processos. Após isso, acontece a troca do primeiro elemento com o último, com a redução do tamanho da estrutura. Na sequência, aplica-se o corrige descendo no primeiro elemento e depois é realizado o trabalho com o valor da variável auxiliar, ou seja, você retirou a raiz para fazer algo com ela. Talvez um retorno. Um outro procedimento importante do heap é o corrige subindo. Esse procedimento inicia-se pelo cálculo da posição do nó pai. É verificado se o valor do filho é maior que o do pai. Caso seja positivo, os elementos são trocados de posição e o procedimento de corrige subindo é aplicado ao pai. O nosso último procedimento... Me desculpe, mas parece que temos uma festa, mas antes disso, vamos ao procedimento. A inserção de um elemento no heap se inicia verificando se o mesmo não está completo. Caso ainda seja possível a inserção de um elemento, o novo elemento é inserido na primeira posição disponível, aplica-se o procedimento de corrige subindo no elemento que foi inserido e ajusta-se o número de elementos da estrutura. Esses são os métodos essenciais em um heap. Considera-se quebra de estrutura acessar diretamente o arranjo de dados em um heap. Assim, um método para a impressão dos dados só seria aceito em implementações didáticas ou para depuração. Em algumas situações é permitido o acesso sem a retirada do elemento raiz, espiando-o. E um heap também pode ser utilizado para ordenar vetores, através do método heapsort. O heapsort é um método de ordenação que consiste na construção de um heap a partir dos dados de um vetor e, utilizando max heap ou min heap, de acordo com como os dados são trabalhados, até que o heap fique vazio, esses elementos são retirados um por um, produzindo uma ordenação dos dados. É importante comentar que é possível encontrar vários algoritmos e implementações em que do heapsort, em que a estrutura heap fica implícita, você não a enxerga visualmente, assim, só com uma análise mais apurada do código. Cabe ressaltar ainda que o heapsort possui uma eficiência parecida, similar à do merge sort.
o pior caso do Heap Sort e do Merge Sort são melhores do que o pior caso do Quick Sort. A gente usa o Quick Sort como método geral, porque o melhor caso dele é bem melhor que do Merge Sort e do Heap Sort. Mas para algumas situações, nós vamos preferir usar Merge Sort ou Heap Sort. Então é importante que você conheça o Heap Sort. Bom, isso é tudo, Padawans. Em nossa próxima videoaula, falaremos sobre torneios. Aguardo vocês e que Aslan nos garanta seguro no caminho da força.